Olha, lamentável, né? A gente tem que noticiar isso. Isso é um absurdo, isso é um tapa na cara da população. As pessoas estão esperando políticas públicas acontecerem, as pessoas estão esperando que a vida, a qualidade de vida melhore e nada está melhorando, está só piorando. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, lá aqui são 513 parlamentares, lá são 445, bem menos, e uma população 60% maior do que o Brasil. É isso mesmo. Então, se você for analisar proporcionalmente, chega a ser um escárnio, chega a ser uma ofensa à população. O Brasil amarga de uma forma negativa, né? Amarga. É o indicador de o segundo país onde o Congresso é mais caro. Ou seja, quem paga todas essas regalias dos políticos é você. É você. Infelizmente, a gente alimenta, a gente sustenta essas pessoas para não produzirem. Lamentavelmente, eu vou convidar aqui para participar já do debate, ele que estava um pouco ausente, né, teve que fazer as viagens, ultimamente tem ficado muito em Brasília, o ex-senador, ex-ministro, ex-deputado constituinte, o Amir Lando. Amir Lando é uma figura altamente respeitada no meio político. Não seria diferente aqui na bancada, né? Todos têm um grande respeito pela trajetória, pela sua história, sem nenhuma mácula política. Dificilmente você vai ver um político, um parlamentar que sai e deixa o mandato sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E o Amir Lando é essa pessoa, por isso que tem o nosso total respeito. Eu já começo com ele. Amir, como é que tu vê aí essas matérias, esse aumento de vagas aí de 513 para 531, sabendo que o nosso cenário político não está favorável para a gente ter esses gastos vultosos. Boa noite, seu comentário. Boa noite, Ricardo. Boa noite a toda a bancada. Boa noite, telespectador. Olha, eu vejo que é mais um projeto de interesse exclusivamente dos parlamentares. Aqui o povo fala legislar em causa própria, né? Então, o que eu lastimo é que, no momento que o Brasil tem tantos problemas, está com problemas orçamentários, nós estamos com déficit, nós estamos em crise. Quando você tem os parlamentares, como já viu aí, anunciando alguém que dispõe os deputados de 80 milhões, porque tem as emendas individuais, tem as emendas coletivas, tem as emendas de bancada, né? Impositiva. E tem as emendas secretas, ainda perduram. Quer dizer, o que se quer é dispor totalmente do orçamento, o que se quer é, evidentemente, ter um poder para depois buscar a reeleição, para se tornar uma capitania hereditária, como eu tenho dito, onde eles vão sempre, quem tem mandato se elege, quem se elege tem que ter mandato. Aí não há renovação na política. E a democracia é sobretudo, essa possibilidade de alternância no poder. Ora, o que nós estamos assistindo no Brasil é uma locupletação do sistema parlamentar. O que nós vivemos aqui é que realmente os deputados e senadores estão assim pensando neles, e o Brasil, que pouco importa. Quer dizer, as dificuldades do povo brasileiro na educação, na saúde, a saúde está carente. A gente vê aqui em Rondônia que há um esforço, mas a saúde não atende nem aqui, nem em outro estado, nem em São Paulo, seja o que for. Então, meus amigos, será que não se tem um pouco de bom senso, um pouco de juízo para realmente pensar no país, na nossa população? Será que a gente vai continuar nesse desprezo, olhando o povo com quase asco, né? Olhando o povo que se lixe, o povo que se vire? O povo precisa da política, da estrutura de poder, porque quem precisa mais são os mais necessitados, os mais pobres, são aqueles que têm menos recursos, porque quem tem todos os recursos anda sozinho. Quem depende de um auxílio da sociedade, a gente vive em sociedade para realizar a boa vida, a vida boa, a vida satisfatória, a vida digna.
Mas o que a gente vê é o Congresso tentando solapar também cada vez mais os recursos para si, para o seu benefício, porque quem distribui emenda conquista votos. Muito bem, obrigado, Amirlando. Vou chamar aqui o nosso querido Irã Castiel. É estreante, né, Irã? Verdade, Ricardo. Primeira vez aqui no News 5.1. Seja muito bem-vindo, Irã. É uma honra tê-lo aqui na nossa bancada e poder contribuir um pouco aí com esse debate. Como é que tu vê esse cenário, Irã, essa coisa desse aumento, no momento que a gente está com caos econômico, né? No momento em que as estatais têm dado prejuízo, déficit, todo mês, não tem uma estatal, Correios, parece que suspenderam inclusive plano de saúde, enfim, o caos econômico ele está instalado nessa administração e aí o Congresso, ao invés de discutir pautas relevantes para o país, está discutindo e aprovando, né? Já foi aprovada na Câmara Federal e vai para o Senado, ou seja, o aumento desse número de deputados que vai custar, né, para o povo, é o povo que vai pagar. Boa noite, seu comentário. E ainda de contrapeso, o Senado quer 10 anos. Ainda estão querendo 10 anos, estão achando 8 anos pouco, né? É verdade, 8 anos é pouco. Quem sabe ficam um século, a vida inteira. Vai ser igual o ministro do STF. Né? Um direito vitalício. É verdade. Bom, Ricardo, primeiro, boa noite a todos que nos prestigiam em casa com a audiência, não é? O News 5.1 realmente é uma referência, né, quando se trata de debate de alto gabarito na nossa capital e sempre trazendo esses conteúdos para a população também se antenar do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? É um prazer encontrar o ex-senador Amirlando, você, Ricardo, também, nosso presidente da Federação Nacional de Comunicação, e o pastor Josinelli também, nesse momento. Então, é importante sempre trazer esclarecimento com relação ao porquê que hoje se define e se legisla sobre aumento de cadeiras. Um primeiro momento, é interessante sempre lembrar que a última vez que se fez readequação de cadeiras na Câmara de Deputados foi no ano de 1993. Então, desde lá, não houveram readequações, mesmo com os censos que ocorreram em 2008 e 2010. Então, é importante dizer que a ideia de representatividade na Câmara dos Deputados é realmente fazer com que os parlamentares façam jus à representação da população que eles, em tese, assistem da sua localidade. Então, essa determinação de readequação de deputados, as 513 cadeiras, não foi algo despropositado. Ele é vinculado à proporção da população nacional. Ou seja, a população cresceu, a quantidade de deputados, igualmente, também cresce ou diminui. O que acontece? Esse projeto decorre de ativismo judicial. Há uma determinação do STF que a Câmara dos Deputados deve fazer até junho deste ano de 2025 essa readequação das cadeiras do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. O que não quer dizer que aumentou a população e também aumenta as cadeiras. O que deveria se fazer é uma readequação, ou seja, tirar de um e colocar em outro lugar. Mas o que acontece? A Câmara dos Deputados, diversamente do que legislou o STF, não excluiu cadeiras de estados com representatividade menor. Pelo contrário, manteve representatividade em estados menores e aumentou representatividade de acordo com o censo. Então, é importante dizer isso. A ideia é de que a readequação se dá porque a população, naturalmente, de 93 até hoje, ela aumentou. Mas é óbvio que também nós temos uma repercussão no patrimônio, no orçamento público grandiosa por conta desses 503 parlamentares na Câmara dos Deputados. Esse aumento para 531, como bem detalhou a reportagem, aumentaria o quantitativo em estados que a gente percebe que realmente tiveram um aumento populacional. Pará, Goiás, não é? Amapá. Então, são estados que tiveram aí esse aumento. Não é? Mato Grosso, Santa Catarina. Eu não sou contra o aumento das cadeiras de deputado para representar o povo. O que a gente acho que a maioria é contra é inflar um Congresso que cada vez mais promove menos benefício para a população com relação à legislação. Então,
são escândalos em cima de escândalos, são emendas que são colocadas, e aí nós temos emendas impositivas, emendas ocultas, emendas, e que não chegam no seu destino final, porque no meio desse caminho sempre acontece algo estranho no Brasil. Então, contra a representatividade, nunca ninguém será. Nós queremos realmente que o povo seja representado por seus eleitos. Mas é óbvio que aumentar, nesse momento, na condição atual do país, o número de cadeiras traz um inconformismo natural. Então, eu acredito que, Ricardo e senador Amilando e Josinélio, fazer aumento de cadeiras sem diminuir em estados que diminuem a população é errado. Por que não diminuir a cadeira? Por que só aumentar, não é? Muito bem, obrigado. Agradeço aí a presença. Eu espero que você volte mais vezes para contribuir aí com esse debate, que é sempre muito bom a gente ter pessoas de qualidade aí que possa dar a sua parcela de contribuição. Josinélio, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, Josinélio, qual a tua posição sobre essas pautas aí, essas pautas que parecem pauta de urgência, né? Porque aprovam numa rapidez, numa celeridade. Foi pauta de urgência. Boa noite para você que está em casa, boa noite, Ricardo, boa noite, doutor Irã, Cachel, o nosso eterno senador Amirlando também, né? E o Chico, que acabou de chegar aqui também. Boa noite para vocês daqui da bancada. A verdade é que há um interesse nos deputados em fazer o que eles estão fazendo. Eu concordo com cada palavra que foi dita aqui pelo doutor Irã. Essa que é a realidade. Eles deveriam agir dessa forma. E o que a gente queria é que mesmo que aumentasse, né? Aumentasse o número de deputados, mas se esses deputados respondessem à população, cara, era tudo que a gente queria. Ninguém estaria nem questionando, a gente estaria batendo palma, feliz da vida, aumentou o número de vagas, mas são eficientes. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto em relação aos nossos deputados, cara, nosso Congresso Nacional tem sido um terror para o Brasil. Ver os interesses pessoais dessas pessoas, elas estão acima do interesse da população. Você vê que aqui em Rondônia mesmo, nós tivemos aí, ó, a nossa BR, ela não foi duplicada. Culpa de quem? Da omissão dos nossos parlamentares federais aqui do Estado. Infelizmente. Ver a fala da Cristiane Lopes ali, me traz muita alegria ela ter sido contra isso, esse aumento das cadeiras. Porque é uma proporcionalidade lógica, gente. Agora, nós estamos vendo, por exemplo, a Davi Alcolumbre, pessoal, é contra a instalação da CPI para verificar a questão da fraude do INSS. O Mota já sinalizou também que é contra. Meu Deus, para que essas pessoas estão ganhando tão bem? São tão bem pagos, mas na hora de algo que interessa ao povo em si, eles sentam na mesa, jantam junto e quando saem de lá, eles tomam uma decisão deles. É pessoal, o interesse é deles, não há um interesse para o povo. Então, infelizmente, o que nós estamos vendo é eu vou considerar assim, né? Estão surrupiando o nosso erário. Hoje, Ricardo, aumentou, a taxa Selic subiu 14 para 14,75, né? A taxa de juros, novamente. Ou seja, o Estado brasileiro está cada dia mais pesado para se manter, cada dia mais caro. E aí, ao invés de vir alguém nos dar uma notícia boa, nos traz uma notícia dessa aí, que vai aumentar pelo menos mais 64 milhões. Gente, é um absurdo, não há palavra para descrever um momento como esse. Muito bem, Josinélio, obrigado. Chico Holanda, Chico, bem-vindo aí. O Chico que estava meio adoentado. Chico, quando ele fica 2 dias sem vir na rema, parece que ele fica um pouco doente, viu? Está tão acostumado aí. Chico, como é que tu vê aí esse cenário, esse aumento de vagas, o senador Girão, contra essa medida que estão querendo aí aumentar o mandato de senador para 10 anos? Parece que 8 anos é pouco, né? Insuficiente. Enfim, e aí, faça a sua análise, bem-vindo novamente. Boa noite, Ricardo Frota, meu amigo aqui, senador, ex-ministro Milando, Josinélio, professor Josinelli, e nós temos agora o doutor Irã. Minha senhora, meu senhor, que é a razão de estarmos todas as noites a partir das 21 horas aqui o Juninho, toda a técnica da Rema, quer dizer que desde sexta-feira eu estava meio afastado, o problema, eu até ontem mandei mensagem, digo, rapaz, o Cujuí, a turma da esquerda, bater os tambores aí, para me dar uma virose forte, para ficar 3 dias longe dos caras de paisagem, mas estou de volta. Eu vinha ouvindo, Ricardo, a caminho da sua fala,
Eu tenho um posicionamento diferenciado enquanto à quantidade de parlamentar. Se nós formos ver o tamanho do Brasil, formos ver o tamanho da Itália em população, é um quarto da nossa população. Lá são 600 parlamentares. Você vai para o Canadá, 40 milhões de habitantes, ou seja, o Brasil dá 5 vezes. Tá? Lá também, o Canadá, são 338 parlamentares. Só que são um valor de 154 mil dólares um parlamentar custa o ano. Tá? O Brasil está custando 157 mil dólares o ano um parlamentar. Aí a gente vai ver aqui países como a Suécia, tantos países que são 5 milhões, 10 milhões de habitantes, com 150, 200, 300 parlamentares. A quantidade parlamentar eu acho justo, pelo tamanho do Brasil. Isso aqui, se formos fazer proporcional aos países da Europa, ao próprio Japão, que é um país do primeiro mundo, a própria Alemanha, tá? A quantidade parlamentar está bem aquém, tá? E por ser países pequenos. Tá? País exatamente onde o parlamentar se movimenta até de carro. Já diferente do Brasil, que nós sempre Rondônia para Brasília, são horas, a Milanda aqui, e sabia quantas horas de voo toda semana para ir e para voltar. Agora, eu sou contra, tá, isso já bati várias vezes, o modelo, que todo mundo aqui acha que é consenso, o modelo de nossas emendas parlamentares. Eu acho que não tem nenhum país do mundo que tenha tanta emenda parlamentar como tem o Brasil. Isso eu sou totalmente contra. Tá? Eu acho que precisa mudar esse modelo que temos hoje, porque perpetua no poder quem está lá. Isso aí o Girão tem razão. São muitos milhões para um parlamentar, tá? Usar durante o ano, usar o deputado em 4 anos, o senador em 8 anos. Tá? É muito dinheiro. Então, faz com que pessoas que queiram, que tenham um trabalho para fazer em prol da sociedade, não consigam chegar. E, infelizmente, também culpa boa parte nossa, da população, tá? Que eu repito a dizer, infelizmente, a população reclama, mas na hora de votar, ela quer também as benécias dela, tá? Quer seus pedidos. Tá? A primeira coisa é que quer saber o que é que vai ganhar. Tá? Então, enquanto nós tivermos a população, grande parte da população, votando em interesse do seu umbigo, votando em interesse de querer ganhar, levar vantagem em alguma coisa, nós continuaremos a ter parlamentares da qualidade que está. A qualidade está lá é a qualidade da população. Eu sempre digo, nenhum parlamentar, de vereador a senador, está lá por vontade própria só. Ele está lá porque teve votos. Ele está lá porque alguém votou nele. Tá? Então, enquanto o senhor e a senhora continuarem a votar nesse pessoal que chega na sua casa, que lhe oferece um jogo de camisa, que lhe chega lá uma cesta básica, tá? Ou seja, lhe dando o peixe pronto, tenha certeza que vai custar caro. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar, conscientizar a população a votar. Segundo, modificar esse modelo que temos hoje, tá, no parlamento brasileiro, de emendas parlamentares na quantidade e valores que cada ano que passa aumenta. Então, é isso que precisamos. Agora, a quantidade parlamentar, eu acredito que no Brasil, pelo tamanho continental, teríamos que ter mais parlamentar ainda pela quantidade de extensão do nosso país. Muito bem. Antes de eu passar aí rapidamente, eu vou discordar, Chico, por uma questão óbvia. Se a gente comparar o Brasil com países da Europa ou com os Estados Unidos, enfim, a gente está sendo até, não tem. Sabe, não tem o que comparar, né? O que a gente tem no Brasil, a pobreza que a gente vive, as pessoas em situação aí de miséria e a gente manter uma estrutura, e outra coisa, os Estados Unidos são 435. São 435 deputados, lá como se fossem deputados federais. 435, e tu sabe qual é o tamanho da população dos Estados Unidos? É 60% maior do que o do Brasil. Não, daí não. São 300, nos Estados Unidos são 320 milhões. Não, peraí, Chico. Os Estados Unidos é maior do que o Brasil em população e tem menos Exato. deputados federais. Então, como é que a matemática não fecha? E a gente está falando do país mais rico do planeta. Eles conseguem manter uma estrutura parlamentar
Agora, a gente tirar da população pobre assim, para manter uma estrutura... A Alemanha, que é a potência, tem 627 deputados, com 80 milhões de habitantes. E Chico, 80 milhões O de ponto não é habitantes. a representatividade, o ponto é quanto dinheiro vai por essa Exatamente, representatividade. Mas é exatamente. proporcionalmente... Não, Chico, tu não tá, valor do se tu pegar o deputado- valor... Não, peraí. Se tu pegar o valor do parlamentar que ele recebe lá individualmente, o Brasil é o mais caro do mundo. Individualmente, o Brasil é o que paga... Não. 157 mil. Quem paga Chico. mais é 202 mil dólares. Quem Tu paga não está colocando os penduricalhos, a gente está falando Ô, quanto Chico. que custa. Sabe quanto que custa cada parlamentar por ano? 5 milhões. 5 milhões, cada deputado federal Não, mas por é ano. primeira. Calcula nos demais países. Tu vai ver que o Brasil ele é o número 1 em gasto individual para o parlamentar. Não, Em veja segundo só. lugar, vem os parlamentares da Argentina. Não, o Brasil é o sexto Brasil, tá? Eu tenho dados, eu gosto de vir com dados para poder... Olha, em primeiro lugar, sabe quem é? Que é 201 mil dólares, Austrália. Sabe qual é a população da Austrália? 27 milhões de habitantes. Paga lá 201 mil dólares. O segundo vem com 189, a Nigéria. O terceiro... O Chico está comparando a estrutura da Austrália. Tu tem ideia do que é a Austrália, Chico, comparado ao Brasil? Aí é uma comparação que não tem como a gente fazer. Não, mas eu tô dando não tem, aqui não, se a gente fazer essa comparação, a gente está sendo... Eu estou falando em quantidade de pessoas... Mas é injusto porque a gente não tem. A estrutura nossa é outra. Veja só, agora foi passado em emergência no Congresso para contratar 100 e poucos funcionários para o Supremo Tribunal Federal, que vai custar 100 e poucos milhões. Aí sim, isso é um absurdo. E eu não vejo ninguém chiar enquanto esse funcionário para atender os poderosos ministros do STF que aumentaram 120 milhões. O judiciário brasileiro é o mais caro também do mundo. E aí? A gente gosta disso? Claro que não. Olha, a gente vai voltar com esse tema. Deixa eu só falar rapidinho aqui. Eu concordo com o Chico em relação a número. Eu acho que aumentar o número de deputados ou não é irrelevante. Qual é a questão, Chico? É que quando aumenta cada deputado desse, toda aquela carga que você condena, por exemplo, você é contra esse horror de emenda que eles recebem. Cada deputado desse que aumentou vai ter os benefícios natural que um deputado tem, ou seja, vai aumentar a carga. E qual é a maior questão? Não é o número de deputados, é a ineficiência desse momento do Congresso, que eles estão se mostrando ineficientes. Então, o que a gente está batendo de frente não é nem a questão de ter aumentado o número. A questão mesmo é que aumentou o número e a ineficiência continua a mesma. O valor para manter esses deputados irá aumentar ainda mais, porque eles vão ter todas as prerrogativas, ou seja, todos os benefícios que todos os deputados sempre tiveram, vai ficar muito mais caro para o Brasil. Eu separei minha fala Daqui a pouco a gente vai voltar